Tudo se inicia quando Carina, inquieta, expressa para Manuela que não quer de forma alguma se encontrar com Lázaro. Antes que possa dizer mais alguma coisa, Lázaro surge inesperadamente, com uma expressão grave. Ele afirma que precisa conversar algo muito sério com Carina. Manuela percebe o clima, e delicadamente, se despede, deixando-os a sós. Carina, visivelmente desconfiada, pergunta o que ele tem para falar. Lázaro hesita por um momento, como se procurasse as palavras certas, e finalmente diz que precisa revelar uma verdade que vinha escondendo para protegê-la. Confusa, Carina questiona: proteger de quem? Lázaro respira fundo e responde: do seu marido. O impacto daquelas palavras deixa Carina perplexa. Álvaro já morreu. Retruca ela, quase num grito. Mas Lázaro, firme, garante que não é verdade. Ele assegura que Álvaro está vivo. As palavras ecoam no silêncio do ambiente, e Carina fica paralisada, sem saber como reagir. Enquanto isso, na casa de Constanza, Roberta chega e cumprimenta a tia e Inês com um sorriso protocolar. Ela explica que veio buscar as roupas de Renata para enviá-las à fazenda. Inês, curiosa, aproveita a oportunidade e pergunta se Renata e Jerônimo já se reconciliaram. Regina intervém, afirmando que sim, mas Roberta, cínica, comenta: sim, mas quem sabe por quanto tempo, não é? Eles vivem entre idas e vindas. Ela sai para pegar as roupas, deixando as mulheres conversando. Inês aproveita o momento para perguntar a Regina como tem sido a relação com sua filha. Regina, com um brilho de esperança nos olhos, diz que está melhor do que imaginava, mas Constanza, sempre cautelosa, pede para que ela não confie tão facilmente. Inês concorda, mas Regina insiste, afirmando que sente que com o tempo, a relação delas se tornará inquebrantável. Enquanto isso, Carina, ainda processando o que ouviu, grita em meio a lágrimas: Álvaro não pode estar vivo. Nós velamos o corpo dele, nós o enterramos. Lázaro, com a voz carregada de pesar, insiste que é verdade. Ele explica que não sabe exatamente onde Álvaro está, mas garante que ele está protegido e que em breve, será levado de volta para a cadeia. O choque se transforma em dor e raiva. Carina, soluçando, pergunta como Lázaro teve coragem de esconder algo tão importante dela. Ele tenta se justificar. Achei que você sofreria ainda mais se soubesse. Você não tinha o direito de decidir isso por mim. Retruca Carina, furiosa. Lázaro, abatido, explica que descobriu a verdade apenas depois de pedi-la em casamento, e que ficou devastado ao perceber que ela não poderia se casar com ele, pois ainda era casada. Mas Carina, tomada pela dor, pede para ficar sozinha. Lázaro respeita seu pedido e sai, deixando-a chorando inconsolavelmente. Em outra parte do povoado, Renata encontra Jerônimo em uma cafeteria. Com um tom suave, ela pergunta como foi a conversa dele com Marina. Jerônimo explica que ainda não resolveram tudo, mas que Marina permitiu que ele fizesse parte da vida do filho deles. Renata, por sua vez, compartilha que se encontrou com Augusto e decidiu se despedir dele de vez. Ela explica que não pode manter essa amizade, pois seu foco agora é cuidar do casamento. Jerônimo, emocionado, responde: O nosso amor superou todas as barreiras. Renata sorri e o abraça, selando aquele momento com um beijo terno. Enquanto isso,
Karina continua chorando, repetindo para si mesma que a ideia de Álvaro estar vivo só pode ser um pesadelo. Na cruz de amor, Ezequiel vai até o escritório de Augusto e o encontra completamente embriagado. Ele tenta ajudar, perguntando se Augusto precisa de algo, mas o patrão, com os olhos vermelhos de raiva e dor, grita que quer ficar sozinho. Ezequiel insiste, mas Augusto explode. Vocês todos só estão aqui por interesse. Saiam da minha frente. Ezequiel, sem escolha, sai. Augusto, agora sozinho, se aproxima de uma moldura com a imagem de Renata, feita para um de seus vinhos. Ele olha fixamente para a foto e murmura: Eu sonhei em ter uma família com você, e é assim que você me retribui? Mas eu não sou o homem de desistir. Um dia, você será minha. De volta à casa de Constanza, Roberta está separando as roupas de Renata quando encontra um colar luxuoso, presente de Augusto. Fascinada, ela o coloca no pescoço e se admira no espelho. É tão lindo! Como eu adoraria ter um desses, diz, enquanto um sorriso malicioso surge em seus lábios. Que pena que esse colar nunca vai chegar nas mãos da Renata. De volta ao povoado, Renata desabafa com Jerônimo, admitindo que teve muito medo de perdê-lo. Ela confessa que temia que ao estar frente a frente com Marina, ele decidisse ficar com ela. Jerônimo, com um olhar terno, a tranquiliza. Por mais que um filho seja uma bênção, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter encontrado você. Renata sorri, mas não resiste a brincar. E eu cheguei cheia de problemas. Jerônimo ri e garante que mesmo assim, ela continua sendo a melhor coisa que já aconteceu com ele. Então, Renata se lembra do presente que comprou para a filha de Alzira e sugere que eles passem lá juntos. Jerônimo, porém, avisa que não pode, pois precisa resolver algumas coisas na fazenda. Antes de ir, Renata menciona que o padre ligou querendo falar com ele. Jerônimo suspira e diz que já imagina o motivo. Ele propõe que enquanto Renata visita Alzira, ele converse com o padre e depois se reencontrem, pois tem algo importante para contar sobre a morte de Álvaro. Em outro ponto, o padre conversa com Marina e pergunta o que Jerônimo disse. Marina explica que ele garantiu que assumiria o filho. O padre, no entanto, demonstra sua insatisfação. Eu gostaria que ele tivesse dito outra coisa. Marina suspira e admite que também gostaria que Jerônimo quisesse se casar com ela e criar o filho deles em um lar completo. O padre, firme, comenta: Foi por isso que nunca fui a favor dessa relação. Jerônimo e Renata estão apaixonados, e você sabe disso. O que você vai fazer quando ele tiver filhos com Renata? As palavras a deixam pensativa. Finalmente, ela responde: Eu me apaixonei por ele, padre. Agora, tenho que assumir a responsabilidade de ter um filho dele. Enquanto isso, Jerônimo visita Álvaro, que o encara com um sorriso debochado. Achei que você tivesse esquecido de mim, Linhares. Jerônimo, sem paciência, responde que adoraria esquecer, mas tem assuntos a tratar. Álvaro, mudando de tom, pede ajuda para não voltar à cadeia. Ele insiste, dizendo que foi vítima de Augusto. Jerônimo, furioso, retruca: Você não é vítima de nada. Você escondeu o verdadeiro motivo da morte do meu irmão. Você vai voltar para a cadeia, querendo ou não. Enquanto isso, Renata está na casa de Alzira,
admirando o cuidado com a recém-nascida. Ela nota uma luz especial no berço e pergunta o motivo. Alzira explica que a bebê nasceu prematura, e sem condições de pagar um hospital em outra cidade, Ezequiel improvisou com as orientações de Marina. Renata reconhece. Ela é uma excelente doutora. Alzira concorda e comenta que Marina tem feito muito bem para o povoado. Renata se oferece para ajudar, caso Alzira precise levar a bebê para um hospital maior. Alzira agradece, mas diz que espera não precisar abusar da boa vontade do patrão, pois já está afastada do trabalho há dias. Renata a tranquiliza, dizendo que Jerônimo entende. Alzira, com um sorriso, comenta: um bebê une muito um casal. Quem sabe logo não é a sua vez? Renata sorri, um pouco sem jeito, e responde que por enquanto, o mais importante é a saúde da mãe e da bebê. Na enfermaria, Álvaro ouve Jerônimo conversando com um médico sobre sua transferência iminente para a cadeia. Jerônimo diz que é melhor resolver isso logo para encerrar o assunto. Desesperado, Álvaro murmura para si mesmo: eu prefiro estar morto do que voltar para a cadeia. Em outro lugar, Regina e Roberta estão com Gonçalo e Honório. Roberta se oferece para buscar café, mas, ao sair, se esconde para ouvir a conversa. Honório conta que foram ao banco falar com Luciana e descobriram que ela pode denunciar Josefina. Ele explica que o valor que Josefina depositou coincide com o que Regina recebeu, podendo ser provado como dinheiro de chantagem. Regina, decidida, diz: vou fazer essa denúncia. Ela já se aproveitou demais da minha filha. Agora é hora de pagar por tudo. Gonçalo, satisfeito, sugere que façam a denúncia naquele mesmo dia. Roberta, escondida, corre para avisar Josefina. Quando Fina atende o celular, Roberta relata o plano. Josefina, confiante, responde que isso não vai acontecer, mas Roberta insiste que Gonçalo e Honório querem jogá-la na ruína. Josefina garante que tem algo planejado para o casamento de Gonçalo, mas Roberta, preocupada, admite: estou ficando nervosa, mãe. Nada parece estar acontecendo. Na Bonita, Carlos e Matilde recebem a mãe dele. Ela chega visivelmente abatida, admitindo que se sente culpada pelo casamento deles ter sido suspenso. Carlos tenta acalmá-la, explicando que o adiamento foi devido ao padre do povoado estar com influenza e se recuperando. Mais aliviada, ela finalmente admite que junto com o pai de Carlos, decidiu que não poderia perder o filho e que é melhor aceitar Matilde como nora. Emocionado, Carlos a abraça e, brincando, pergunta se Matilde também não vai abraçá-la. As duas trocam um olhar de compreensão e se abraçam, enquanto a mãe promete fazer de Matilde uma esposa digna para seu filho. Na cozinha, Carina desabafa com Manuela, chorando e dizendo que se sente enganada por Lázaro. Manuela tenta justificar as ações dele, explicando que ele acreditava estar protegendo Carina. Mas Carina rebate, afirmando que qualquer mulher ficaria feliz ao saber que o marido está vivo, menos ela. Manuela, compreensiva, lembra que Carina passou por muitas coisas com Álvaro. Em meio às lágrimas, Carina lamenta o destino cruel que a impede de se casar com Lázaro, pois ainda está legalmente casada com Álvaro. Manuela tenta consolá-la, mas Carina continua devastada. Enquanto isso, o padre confronta Jerônimo, chamando-o de irresponsável. Jerônimo garante que não faltará nada ao seu filho,
mas o padre insiste que o casamento é essencial para que a criança cresça em um lar harmonioso. Jerônimo admite que isso não será possível, mas promete dar todo o apoio necessário e, se for preciso, viajar semanalmente para estar presente. O padre encerra a conversa, mas lembra que está falando não apenas como religioso, mas como tio e tutor de Marina e da criança. Renata liga para Roberta, perguntando sobre o colar que Augusto deu. Roberta responde que não o encontrou, mas Renata insiste, afirmando que estava guardado onde indicou. Roberta sugere que a empregada de Constanza pode tê-lo pego, mas Renata considera improvável, dada a lealdade dela à família. Ainda assim, Roberta minimiza a situação, afirmando que nem deveria devolvê-lo, mas Renata insiste que não quer nada que pertença a Augusto. Em outra cidade, Adriana e Matias saem de uma conferência. Cansada, Adriana sugere que descansem, mas Matias propõe um jantar. Ela hesita, mas ele a convence ao sugerir um jantar ao pôr do sol. O momento romântico culmina em uma surpresa. Ao abrir o guardanapo, Adriana encontra um anel de compromisso. Emocionada, ela aceita o pedido de casamento de Matias, que sorri, aliviado. César, saindo de um centro comercial, encontra uma mulher que parece conhecê-lo. Confuso, ele pergunta como foi parar ali, confessando que pretendia ir ao clube. A mulher não responde diretamente, deixando um ar de mistério. Na delegacia, Regina e Gonçalo fazem uma nova denúncia contra Josefina Álvares. Regina apresenta provas e informa ao delegado onde o dinheiro está guardado. O delegado promete investigar, enquanto Regina, determinada, afirma que é hora de Josefina pagar por tudo que fez. De volta ao bar, Julieta tenta pedir uma bebida, sem sucesso. César, vendo sua dificuldade, ajuda-a. Os dois começam a conversar, e Julieta revela que está esperando amigas. César comenta que pensou que ela estivesse esperando o namorado. Julieta sorri e diz que não tem sorte no amor. César confessa que tem uma namorada, mas ela está viajando a trabalho. Na Bonita, Renata confronta Jerônimo ao saber que ele ajudou Álvaro. Ele explica que Álvaro corria perigo na cadeia, pois havia uma ordem para matá-lo. Renata insiste em saber quem foi o mandante, e Jerônimo, relutante, revela que foi Augusto. A revelação deixa Renata em choque, incapaz de reagir. Lázaro e Ezequiel conversam sobre Augusto. Ezequiel menciona que foi procurar Renata para pedir ajuda com Augusto, mas Lázaro desaconselha, dizendo que Augusto nunca se importou com ele. Durante a conversa, Lázaro admite ter contado a Carina que Álvaro está vivo, lamentando a reação dela. Enquanto isso, Roberta encontra Josefina, que lhe entrega uma grande quantia em dinheiro. Roberta expressa medo de ser descoberta, mas Josefina a tranquiliza, pedindo força para os próximos passos do plano. Roberta pergunta o que mais está por vir, mas Josefina responde enigmaticamente que a segunda parte será revelada no dia seguinte. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.